Igor, tudo bem por aí? Como você está? Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Acho que a gente está com um delay um pouquinho grande, mas dá para a gente conversar. Igor, primeiro eu quero que você traga uma avaliação geral dos resultados dessa pesquisa, né? O que você percebeu com mais força? O que dá para a gente captar em relação às informações? O principal aspecto dessa pesquisa desse ano, né, em relação às desigualdades, é de que a gente tem grandes mudanças na percepção da população quando a gente compara com o ano passado, né? De modo geral, tem uma diminuição das percepções, entre aspas, negativas em relação a vários aspectos. E a gente acredita que isso tem muita relação com a mudança mesmo política no país, com um certo ambiente menos hostil que a gente está vivendo hoje, o que faz com que situações de preconceito, por exemplo, tanto de gênero quanto racial, elas tenham diminuído um pouco, e também até o impacto econômico, né, dessa mudança no ambiente político, no sentido de que menos pessoas precisam fazer uma atividade extra para renda. Tá Essa cortando um talvez pouquinho, um dos né? Eu principais grupos. pensei que fosse a minha conexão, mas é a do Igor que deu uma travadinha. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Pronto. Uma travadinha, Igor, no final da sua fala. Eu vou aproveitar e pegar dois pontos que eu separei aqui que eu queria comentar números, né? Realmente, mas olha só, tem esse recuo em relação ao levantamento realizado em 2022, mas mais da metade da população brasileira ainda percebe o aumento no número de pessoas em situação de fome e pobreza no país, né? Então, assim, olha, antes eram 75% que tinham essa sensação de que houve aumento no número de pessoas em situação de fome, agora 57%. Há uma melhora, mas ainda uma percepção muito grande em relação a esses dados. Sim, principalmente nas grandes cidades. Quando a gente separa as respostas, né, da população em cidades pequenas, em capitais e regiões metropolitanas, essa percepção das situações de fome e pobreza ela é maior do que nas cidades pequenas. Então, isso dá uma dimensão, né, da importância de você ter políticas voltadas de fato para as cidades, para as grandes cidades principalmente, isso as regiões metropolitanas, porque é nesses lugares que de fato as questões, né, de fome e pobreza se concentram. São milhões, dezenas de milhões de pessoas que vivem nessas cidades. Né? Então, é fundamental que a gente tenha políticas específicas para esse tipo de contexto. Então, tem uma diminuição, né, tem uma diminuição do número de pessoas que relatam o aumento dessa pobreza. Então, não é que diminuiu em si a pobreza e a fome, mas as pessoas, menos gente diz que tem percebido esse aumento. Então, pelo menos é uma mudança na trajetória, talvez, né? No sentido de que esse aumento não está mais tanto quanto antes. Então, a gente teve um período em que isso foi bastante agudo, bastante dramático, mas agora isso aparentemente vem diminuindo, pelo menos, o ritmo de crescimento. Perfeito. Deixa eu fazer uma correção em relação a algo que eu disse no início do programa. Quem está acompanhando vai notar o meu erro. A pesquisa é nacional. Eu tinha falado que é uma pesquisa capital São Paulo, mas não. Uma pesquisa nacional sobre a percepção dos brasileiros em relação a esses temas citados. Tem um outro tópico que é o seguinte: a grande maioria não percebe o racismo ambiental no país, uma vez que acreditam, por exemplo, que as mudanças climáticas afetam a todos de igual maneira. Olha só, 71% concordam totalmente ou em parte que as mudanças climáticas e os eventos extremos, chuva, calor, frio intenso, seca prolongada, atingem igualmente todas as pessoas, independentemente de cor ou classe social. E a gente sabe que não é uma verdade, né, Igor? Exatamente, é. A gente tem um senso comum, né, de que as mudanças climáticas vão atingir o mundo inteiro. De fato, né, territorialmente, esses efeitos não tem muito como controlar onde eles vão acontecer. Mas, se a gente olhar para essas imagens que vocês estavam exibindo, né, ver uma pessoa que está dormindo na calçada ou num barraco de papelão, de plástico improvisado, obviamente essa pessoa está muito mais sujeita a intempéries do que quem está na sua casa ali de alvenaria construída e tal, né? Então isso é só um exemplo. Então, é importante até a gente
aproveitando aqui, né? Amanhã a gente vai participar do lançamento do Pacto Nacional de Combate às Desigualdades em Brasília, e a ideia é exatamente chamar a atenção para a dimensão das desigualdades, que de alguma maneira tem aparecido no discurso do presidente, mas a ideia é fazer realmente uma ação grande da sociedade civil. Vai ter uma frente parlamentar também dedicada a isso, exatamente para iluminar essa grande desigualdade existente em vários temas, né? Não só a questão que a gente está acostumado da renda, da questão de gênero e racial, mas também os efeitos desses grandes eventos, por exemplo, climáticos, sobre os diferentes grupos sociais. Então, é realmente a população negra, é a população mais pobre que acaba sendo a mais atingida por esses eventos. Então, isso é uma coisa que a gente ainda precisa avançar. É bom que as pessoas vejam que os efeitos das mudanças climáticas vão atingir todo mundo, sim, mas é importante também que a gente entenda que vão atingir de diferentes maneiras e muito mais alguns grupos sociais do que outros. As tragédias recentes em relação a desmoronamento, né, elas têm relação direta com o morar de forma não digna, de forma improvisada. Então, tem esse viés, é claro, de classe social, de classe de raça, né, quando a gente trata das mudanças climáticas e emergências climáticas aqui no nosso país. E o último dado que eu queria comentar com você é em relação às mulheres. 4 em cada 10 mulheres dizem que já sofreram assédio em pelo menos um dos ambientes pesquisados: ruas, espaços públicos, transporte público, ambiente de trabalho, bares e casas noturnas, transporte particular e ambiente familiar. O que a gente tem denunciado é um número alto, muito alto, inclusive. Ainda é muito alto, né? Apesar de ter uma pequena redução em relação ao ano passado, mas ainda é um número bastante grande, e são poucas as cidades que têm políticas específicas nesse sentido, né? A gente vê até que aqui no estado de São Paulo teve uma lei aprovada e que, de alguma maneira, vai obrigar aí, né, empresários do bares, casas noturnas, a treinar seus funcionários em relação a casos de assédio sexual, mas teve uma baixíssima adesão. Então a gente vê que ainda falta muita comunicação, muito esclarecimento em relação a esse tema, no sentido de iluminar o que são mesmo situações como assédio, né? Muitas vezes, muitas coisas que muita gente pensa que são normais, na verdade não são mais aceitáveis. Então é super importante revelar que ainda tem, sim, quase 35 milhões de mulheres que dizem já ter sofrido assédio em algum dos ambientes que a gente perguntou. Isso é absolutamente inadmissível, né? Então, sem dúvida, é um tema que vale a gente trabalhar, já que, né, mais de 50% da população brasileira é de mulheres.